Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Já pode ir se sintonizando com a opção 1, opção número 2. Vou tirar essa carta aqui para trazer um maior esclarecimento para quem escolheu a opção 1, lado esquerdo, opção 2, lado direito. Lembrando que você pode também escolher as duas opções, cada uma para uma área da sua vida. Eu tô sentindo na leitura de hoje muito energia de verde, sabe? De cura, talvez chakra do coração, né? Tá vindo muito aqui para mim, assim, alguma coisa nesse sentido. Aqui é terra, é planta. Hoje a mensagem vem com uma plantinha. É isso que eu tô vendo aqui. Azul. Vejo aqui uma terra assim bem encharcada, um barro assim bem molhado. Tem uma plantinha aqui, mas a mensagem ela tem a ver com emoções, talvez até excesso de emoções. A plantinha que eu vejo aqui, que vem aqui pelo menos para essa nossa leitura, ela não tá saudável, sabe? É uma plantinha que amarelou e tá começando a apodrecer, não tem quase mais nada nela de verde, que não aguentou, na verdade, o excesso de água. É essa mensagem que chega aqui, tem a ver com a medida das coisas, a medida que a gente coloca nas coisas. O que chega aqui para mim é assim, água, toda planta precisa de água. Água quente mata, e dependendo da planta, se ela não for aquática, água demais mata também. Então, nesse caso aqui, não é água quente, é excesso de água. E a mensagem ela chega lembrando pra gente da necessidade de temperar nossas emoções, nos nossos diálogos, nos nossos relacionamentos, às vezes até numa negociação, né, no trabalho. Quando a gente deixa o emocional ele muito descontrolado, sem dar a devida contenção, ou sem olhar, né, para as nossas emoções, sem olhar para os nossos processos, o estrago é muito grande. E depois que o estrago é feito, claro que quase tudo tem conserto nessa vida, mas a palavra é como uma flecha. Você não tem como fazer uma marcha ré. Depois que você falou, já foi, a pessoa já ouviu. Depois que você escutou, não tem como desescutar. Você pode até esquecer, ou não dar importância, alguma coisa assim, deixar pra lá, mas depois que você ouviu, já ficou ali, já machucou. E aqui pede pra gente tomar cuidado com, às vezes, as emoções que a gente reprime, no sentido de, às vezes, é alguma coisa que a gente precisa colocar para fora, precisa sinalizar para o outro que aquilo que ele disse não foi legal, que machucou, sabe? E a gente acha que sinalizar um desconforto não é legal, né? E que perdoar é esquecer. Só que, na verdade, quando você esquece de uma coisa, significa que ou você tem uma memória ruim ou você está com Alzheimer. Não significa que para perdoar precisa esquecer. Você perdoa, não perdoa para o outro, você perdoa para você porque você entende que ficar guardando mágoa de uma situação, ela vai fazer murchar sua plantinha, né? Sua plantinha interior. Vai fazer mal para você, não é para o outro. E é por isso que a gente perdoa. A gente não perdoa porque o outro precisa do nosso perdão. A gente perdoa porque a gente não precisa ficar guardando veneno dentro da gente. Quando você não perdoa,
e você fica com raiva, querendo que a pessoa sofra por aquilo que ela fez com você, é a mesma coisa de você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Isso não vai acontecer. Então, o perdão é para você. A mensagem que fala da necessidade da gente dosar nossas águas internas. Quantas vezes a gente está guardando água suja dentro da gente? E aqui vem assim, que água suja é uma água ruim, é uma água má. Mágoa é como se fosse uma água má. Por quê? Porque é uma água, ou seja, são as suas emoções que ficam ali presas dentro de você, mas que não serve para nada, não tem serventia algum, ela só faz te fazer mal. Como eu disse, a mágoa, o ressentimento, ele está envenenando é você e não o outro. Então, por que ficar com isso guardado? Ainda tem outro tipo aqui de plantinha, vem uma outra mensagem aqui, que é para outro tipo de pessoa que fica: ah, mas tem a lei do karma, essa pessoa vai me pagar, o que é dela tá guardado. Ou seja, é uma necessidade de vingança, mesmo que não seja eu que vá me vingar, eu fico naquele pensamento ali interno, dizendo, não, essa pessoa, ela precisa pagar aquilo que ela me fez, Deus tá vendo. Sabe esses diálogos internos que, tipo assim, às vezes você tá ali chateado, perdendo seu tempo, magoado com a pessoa tá vivendo a vida dela, nem tá lembrando mais que você existe. Tá nem aí pra você. E você fica ali guardando aquela situação. E ainda tem uma coisa pior, que é quando a gente se convence de que a gente não tá sentindo nada. Esse eu acho que é um dos piores. Por quê? Porque você fica ali tão convencido que não, eu não guardo rancor, eu não tenho nenhum problema com ninguém, tive uma infância maravilhosa, não, meu casamento é mil maravilhas, ou sei lá, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, meus filhos maravilhosos, só trabalhei com gente maravilhosa, e fica num otimismo que às vezes, se você não tomar cuidado, pode ser até nocivo, tóxico, porque te impede de ver a realidade e te impede de te proteger. Te proteger de quê? De novos incidentes como esse, sabe? É uma inocência que não te ajuda, que não te leva a nada, que tipo assim, que faz um movimento que é contrário ao corpo. As plantas, elas se protegem, elas sabem se proteger, sabem liberar a toxina quando estão sendo atacadas assim, de uma forma a ameaçar a vida delas. A mesma coisa o nosso sistema faz, né? A imunidade é justamente isso que a gente tem no nosso corpo para proteger daquilo que nos faz mal. Então, assim, quando a gente tem essa visão muito de que não, tá tudo sempre tá bem, e eu não tô fazendo aqui uma apologia a negativismo, não. A questão aqui é sobre olhar a realidade como é. Imagina, vamos supor que você era a pessoa responsável por essa planta. E aí você viu o céu começar a ficar pesado de nuvens e ela tá num lugar onde é um charco. Ou então ela tá num vaso que não tem furo suficiente para escoar a água. Uma visão inocente levaria você a dizer, ah não, mas a chuva vem do céu, então é uma coisa boa, deixa essa plantinha aí. E aí ela ia ficar encharcada lá alguns dias, e quando você chegasse, ela já estaria toda assim. Então, é nesse sentido que eu tô falando, é de não ter uma visão muito inocente das coisas, no sentido de tipo assim, que você pode aguentar todo o mal do mundo. Você pode entrar num ônibus e a pessoa tá ali pisando no seu pé e você pensa, não, mas eu sou uma alma muito boa, eu não vou incomodar esse meu coleguinha e pedir para ele tirar o pé de cima do meu pé, entende? É mais ou menos nesse sentido. E o que aconteceu com essa plantinha foi isso aqui, ó, excesso de emoção, excesso de sentimento, água parada, né? Essa emoção aqui, esse sentimento, essa água,
Pode ser tanto essa água da mágoa, que eu falei, da mágoa, mas pode ser também esses sentimentos desmedidos, descontrolados, tipo paixão demais, mulheres que amam demais, que não conseguem tirar um tempo para descansar, para cuidar delas, porque tem aquela sensação, aquela obrigação de estar cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando dos vizinhos, cuidando de tudo. Isso aqui é um exemplo de uma plantinha encharcada, excesso de amor, de cuidado para o outro e nenhum cuidado para si, sabe? Nenhum cuidado para si no sentido, sim, de descansar, de lembrar que você não é uma máquina, um robô que consegue trabalhar não sei quantas horas e depois daí cuidar de casa de filho e depois uma amiga liga porque, sei lá, brigou com o marido e aí é você que vai lá resolver o problema, é você que vai escutar, entende? Tipo assim, e eu não tô querendo dizer que você tem que ser egoísta, que não se importa com os outros. A questão aqui não é essa. A questão, assim, é que o próximo mais próximo de você é você. Então, tá na hora de olhar para esses seus sentimentos e tentar entender o porquê que você fica se anulando, deixando de cuidar de você para cuidar tanto dos outros. O que é que você está buscando com isso? E isso, esse olhar que é adulto, mas é doloroso. Porque geralmente quando uma pessoa ela tá naquela necessidade absurda de agradar todo mundo e vive só pro externo, sem olhar suas próprias necessidades, ela tá querendo receber aquilo de volta. Só que as pessoas não tem como ler a mente, né? Então, e pessoas assim, que amam demais, vamos dizer assim, como essa plantinha, elas vão sempre atrair pessoas que querem só receber. Onde o marido se comporta como filho, onde as amigas só ligam para pedir coisa e nunca para oferecer ajuda. Sempre aquela pessoa que todo mundo lembra na hora de pedir favor, mas na hora da diversão as pessoas normalmente esquecem. Esqueci de te mandar um aviso, sabe? É nessa pegada. Então, assim, cuidado com suas emoções. Preste atenção no que você está fazendo com sua plantinha, né? Que mora aí, que é seu coraçãozinho. Você não está encharcando demais, chamando de amor aquilo que é servidão. Se você não está chamando de amor, confundindo ser Marte, né, com amor, ou se você não está fazendo, às vezes, até a mais do que você aguenta para depois vestir a carapuça da vítima e ficar dizendo, olha, tudo que eu fiz por essas pessoas, elas não olham para mim. Então, tudo isso passa por um olhar das suas necessidades internas e principalmente das suas emoções. Se perguntar de uma forma adulta, de uma forma séria, por que eu faço o que eu faço? Principalmente no que diz respeito às emoções. Por que eu estou me dando tanto? Por que eu tenho fazendo isso? Por que as minhas reações são tão assim agressivas? A água aqui do choro é emoção, mas a raiva também é emoção. Quando elas estão descompensadas, né, ou seja, assim, descontrolada, a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito exagerada. E aí a pergunta que fica é: por que eu estou nesse modo exagerado? Por que eu estou com minhas emoções tão descontroladas? Para quê? Por que é necessário olhar isso? Porque eu tenho certeza absoluta que você não quer se transformar numa plantinha dessa. Eu tenho certeza absoluta que você não está aqui para sofrer, não escolheu vir para cá, para esse mundo, para terminar dessa forma. Então, por isso é necessário, é interessante, é importante olhar para os seus sentimentos. A primeira pessoa a cuidar de você tem que ser você. E aí você que escolheu a opção número 1 ou a área que você colocou, né, para a opção número 1, olha a carta que você escolheu, linda. É a carta da criança, carta número 13 do Petit Lenormand ou Cartas Ciganas. E ela fala aqui que essas emoções descontroladas, elas vêm de um lugar da infância. Pode ser alguma coisa que aconteceu lá atrás. Tem duas coisas aqui, duas informações. Uma é essa
E outra é imaturidade mesmo, tá na hora de amadurecer, tá na hora de crescer. Mas se não for esse seu caso, aqui pede para você olhar quais foram as emoções na sua infância que você teve que reprimir, que você teve que esconder, sabe? Será que foi o choro que você teve que esconder? Ou será que você chorava demais e isso incomodava as pessoas perto de você? Ou será que você era uma criança que brincava sempre o tempo todo sozinha e hoje você não consegue estar com outras pessoas, até quer estar com outras pessoas, mas se sente deslocado quando está com muitas pessoas ao seu redor? Então, assim, o convite para você aqui agora é olhar para suas emoções na infância, olhar, e não é no sentido de buscar mais coisa para doer não, viu? Aqui não vem uma mensagem assim de retraumatizar não. É uma questão mesmo de tentar lembrar, de fazer uma busca, olhar para essas emoções, porque à medida que você vai olhando e lembrando de como era a sua reação ou como era a reação dos seus pais, dos seus cuidadores, das pessoas que estavam próximo de você, quando você expressava suas emoções, isso vai te trazer muita explicação sobre o porquê às vezes ou você é muito emocionado ou você não reprime as suas emoções, às vezes esconde elas até mesmo de você. Ou precisa estar explodindo com raiva de tudo e de todos. É uma outra informação aqui que é em relação à imaturidade, né? Pode ser que nessa área que você colocou aqui para essa opção, né? Digamos, se for na área dos relacionamentos, pode ser que está faltando maturidade. E olha, maturidade vem com o tempo. Vem com a repetição das experiências. Talvez, se você vem de um padrão de supressão de suas emoções, o que acontece? Uma hora você explode. Só que na hora que você explode, ou seja, na hora que encharca, que as emoções vêm todas de uma vez só, aí você machuca mais um pouquinho essa plantinha que é o seu coração. E pode machucar outras pessoas ao redor também. Inclusive pode machucar até seus filhos, se você tiver filhos, né? Como saiu essa carta da criança. Então aqui pede para você olhar com carinho para você, com amorosidade, com compaixão. Entender que o amadurecimento, ele vem a partir de experiências e de vivências. E se você não se permite fazer experiências diferentes, por exemplo, expressar suas emoções de formas diferentes ou de forma saudável, ou, por exemplo, expressar sua raiva socando um travesseiro e tentar ir conversar ou resolver algum problema só quando você sentir que você está mais calmo. Ou então esquecer essa bobagem que as pessoas falam que chorar é sinal de fraqueza, porque na verdade chorar é coisa de gente. Gente chora. Até animal chora. Já vi gato chorando. Então imagina você que nasceu ser humano. Provavelmente já nasceu até chorando, chorava muito quando era bebê. Ser vulnerável não é ser fraco. Mostrar a sua vulnerabilidade requer muita força, porque ali você se expõe para o outro de maneira muito pura, vamos dizer assim, muito genuína. A vulnerabilidade mostra você exatamente quem você é, sem máscara. Só que assim, quando você for expor as suas vulnerabilidades, se mostrar para o outro, observe como a outra pessoa trata aquilo que você colocou na mesa. Porque se uma pessoa ela não tem capacidade de te dar acolhimento, ou contenção, ou acolher, né, você naquele momento de fragilidade, naquele momento onde você está mesmo mais vulnerável, abra o seu olho, deixe de ser imaturo
quesito e pare de expor seus sentimentos para esta pessoa. Isso não significa que você tem que esconder seus sentimentos para sempre, mas talvez essa pessoa com a qual você se abriu seja uma pessoa que não esteja preparada para te acolher. Se você continuar expondo seus sentimentos para uma pessoa que você já percebeu que ela não te ouve, que ela não te dá o suporte que você precisa, ou pelo menos importância para aquilo que você diz, então tá na hora de você crescer e parar de falar, não dos seus sentimentos, porque você vai encontrar outras pessoas mais amorosas ou talvez mais compassivas para te ouvir. Mas talvez essa pessoa não seja mais interessante. Talvez ela não tenha maturidade suficiente para acolher você com os seus sentimentos, porque talvez essa pessoa na infância também não recebeu o acolhimento. Então, como é que ela vai? Precisa ter muito trabalho para aprender a se acolher os outros quando a gente não teve esse acolhimento na infância. Então é isso, grupo 1. Muito obrigada por ter participado até aqui dessa leitura. E você que escolheu a opção número 2, a carta que você escolheu foi a carta 1, o mensageiro ou o cavaleiro, 9 de copas. E aqui fala dessas emoções, como essa carta é uma carta que fala muito de velocidade, de movimento, né, de algo que chega e vai embora rapidamente. Aqui fala na questão dos rompantes, sabe? Daquelas emoções que vêm assim, de uma forma descontrolada e que às vezes você coloca para fora e depois você nem sabe o que foi aquele furacão que passou. Outra informação que essa carta me traz aqui é essa questão às vezes de tomar decisões assim de uma forma muito apressada, sem observar os detalhes, sem refletir um pouco, sabe? E já querer passar de uma coisa para outra assim muito rapidamente. Vamos dar aqui um exemplo na nossa plantinha. Não observar onde é que você está colocando, está botando a sua mudinha de planta ali. Ou seja, onde é que você está colocando os seus sentimentos, né? Aí tem aquele ditado que fala assim: que cura um amor, só outro amor. Então, esse recadinho aqui para as pessoas que adoram fazer a fila andar com muita rapidez. Seu coração não é parque de diversão. Cuide dele com amor, com carinho. Às vezes você quer tão rapidamente se livrar daquela dor de terminar um relacionamento ou de ter uma expectativa sua que não foi atendida e você não quer olhar para aquilo, que é o que você faz, já coloca outra história no lugar. Você sabe que aquele terreno ele tem uma depressão, né? É fundo. E aí você sabe que toda vez que joga água ali, fica aquela água empoçada. Por que você vai continuar plantando ali, por exemplo, planta que precisa de área drenada, sabendo que essa água, ou seja, essas emoções vão transbordar e vai matar aquela plantinha? É só ficar querendo fazer reposição, botando mais do mesmo. Então não é isso que vai resolver a questão. O que vai resolver é você olhar para esse padrão que você vem apresentando e tentar trazer uma solução para ela, mas de uma forma que você não mexa mais tão negativamente com suas emoções que já estão doloridas, com seu coração que não merece mais estar passando por tanta decepção, né? Então, com essa carta aqui, número 1, né, a carta 1 das cartas ciganas, junto com essa plantinha aqui, me fala muito dessa necessidade de estar repondo, ou seja, eu tenho uma amizade, mas aí a pessoa me disse uma coisa, eu não gostei, eu já me afasto dela, já começo a buscar um outro grupo de pessoas, mas sem nunca me aprofundar, porque ele é passageiro, né? É um mensageiro. O carteiro não fica com você para ler a carta com você. Ele entrega e vai embora. A mesma coisa aqui. Você tem uma experiência e aí você não se permite aprofundar naquela experiência,
Não se permite observar essa planta, ver as necessidades dela, ver se precisa, sei lá, colocar mais alguma coisa para drenar essa água, ao invés de simplesmente arrancar a planta e já plantar outra da mesma espécie, entende? Essa carta que veio aqui vem uma mensagem que há necessidade de trazer um pouco mais de aprofundamento para as coisas, deixar a sua plantinha criar raízes e observar. E quando eu falo da plantinha, eu estou falando do seu coração. Se permitir o tempo de se aprofundar nas suas emoções, nos seus sentimentos, se aprofundar em quem é você. Começar mesmo uma jornada de autoconhecimento, deixar de ser um turista na sua vida, um turista nos seus sentimentos. Às vezes, quando a gente está querendo muito fugir do sentir, porque a gente tem medo da dor, e aí a gente não quer viver, isso não quer que doa, e a gente não quer olhar para determinadas coisas, a gente vive a nossa vida como se a gente fosse um turista, sem aprofundamento, sem criar raízes, sem olhar para aquilo que a gente precisa olhar, naquele lugar lá mais profundo da gente, que é onde está nosso inconsciente, e também, por sinal, é onde estão as nossas dores, é onde estão os nossos traumas, é onde estão nossos mecanismos de defesa, é onde estão todas as coisas que a gente fica ali querendo evitar, querendo passar de uma forma rasa pela vida, pelas coisas, pelas relações, né, pelos relacionamentos, para fugir de doer, mas na verdade a gente só faz acumular mais dores e a gente fica na superfície, fica raso. Uma planta que não está bem enraizada, ela não tem condições de se manter em pé. Então, assim, não tente fugir, aprofundar suas relações, né? E eu tô falando de todos os tipos de relações, seja no trabalho, seja com a família, seus familiares, seja com o seu parceiro amoroso, todas as suas relações, inclusive as relações com todas as partes que te formam, porque todos nós somos seres relacionais. Então a gente se relaciona com várias coisas no decorrer da vida. A gente se relaciona com nossa carreira, a gente se relaciona com dinheiro, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente se relaciona amorosamente, a gente se relaciona com os nossos familiares, né, com os colegas de trabalho, ou seja, a gente está se relacionando o tempo todo. Além disso, e principalmente, a gente se relaciona com a gente mesmo. E toda hora a gente tem um relacionamento diferente com a gente. Tem dias que a gente acorda sentindo feio, feia. Tem dias que a gente acorda super animado, super empolgado, entusiasmado. Tem dias que a gente fica tentando se distrair da nossa vida, né? Quando a gente vai para o celular e fica rolando ali só, querendo consumir coisas que não me permitam pensar naquilo que está acontecendo comigo. Percebe como a gente consegue ser superficial em muitas coisas que a gente não pode ser superficial? Então, um recado para você que escolheu a opção número 2 é tipo, não seja só um passageiro na sua vida. Observa o tanto de coisa que tem ao seu redor, todas essas relações e todas as relações com as várias partes que te formam, as várias partes, né, as várias áreas da sua vida, para poder ter um relacionamento pleno mesmo com você e não ficar encharcando o seu coraçãozinho de emoções que são dolorosas, ou pior, querendo fugir o tempo todo para evitar essas dores, esse excesso de água, e só plantando mais do mesmo, só revivendo situações que você não quer mais viver, né? Então eu te convido para fechar os olhos, conecta com a sua respiração. Eu gostaria que você fizesse de conta que você é uma abelhinha nesse momento. Imagina que você está voando, sobrevoando um jardim, vendo flores gigantes. E observa quando você pousa em uma dessas flores,
sua atenção se volta para uma criança ali no jardim. Você se aproxima um pouco dela, mas devagarzinho, porque você sabe que você pode assustá-la. E observa essa criança. Ela está feliz, ela está triste, ela está dando risada. Ou será que ela está chorando? Imagina que você é uma abelhinha que lê pensamentos. E aí você sabe que essa criança é você na infância. Eu gostaria que você lesse os pensamentos da sua criança nesse momento que você a encontra. Inspira mais uma vez, bem profundo. Acolhe esses pensamentos, acolhe esses sentimentos. Se vier alguma memória de infância, acolhe também no seu coração. Repita para você mentalmente que agora você já é adulta e que você sabe como acolher os sentimentos, sensações, percepções e pensamentos dessa criança. E se comprometa a entregar para ela exatamente o que ela precisa. Eu agradeço por ter estado comigo nessa leitura até agora. Eu te desejo um excelente dia.